Deixa eu voltar aqui com o nosso querido Rogério Marinho. Eu estava falando aqui, você me comentou essa questão dos banqueiros aí, que você queria acrescentar. Diz uma coisa e faz outra completamente na contramão, né? O ano passado, o balanço publicado, 250 bilhões de reais de lucro dos bancos no Brasil. Um negócio, como é que ele fala? Nunca antes na história desse país. Nunca antes os banqueiros ganharam tanto. Mas tô taxando andar de cima, tô jogando imposto andar de cima. É tudo balela, mentira, enganação, narrativa. Pega esse desenrola. O primeiro desenrola que foi feito, Cláudio, em 23, a massa dos devedores no Brasil era 100, ficou em 120. Quem diz é o Banco Central. Então ele enxugou gelo. As pessoas que aderiram ao desenrola aumentaram o endividamento, paradoxalmente. Aí você vai perguntar, mas como isso aconteceu? Simples. O Lula pega os bancos, diz, olha, o que é que vocês têm de podre no balanço? O que é que vocês não vão conseguir nunca resgatar? Aí você tem 3 créditos principais. É o crédito rotativo, você que está me assistindo sabe, quem tem um banco está lá disponível. Você não precisa falar com o gerente, você vai lá e toma aquela grana emprestada. Aquele crédito rotativo geralmente é 10% ao mês. Quer dizer, juro para você não pagar, né? O cartão de crédito, 14% ao mês, se você não pagar naquele rotativo. Sim. E o cheque especial, que é 8%. Média 10%. Aí o cara já está devendo há 2 anos, não conseguiu pagar, o banco pega aquela dívida que está no balanço dele, enfeiando o balanço dele, o governo diz, dá um desconto de 70%. Ele dá o desconto de 70%, porque ele preserva o principal e ainda tem uma remuneração de juros de acordo com a inflação e mais um ganho. Ainda limpa o balanço. E limpa o balanço. Aí chega para o cidadão e diz, olha, agora eu vou resolver tua vida. Tu vai refinanciar, né, com 70% de desconto. Só que ele refinancia com 24, 26 meses, com um juro de 12% ao mês, que você capitalizando no ano dá 26%. E qual é a garantia que o cidadão dá? O fundo de garantia dele, que é remunerado dá 6%, e ele toma emprestado a 26%. Nossa Senhora. E mais o governo ainda entrega o tal do FGC, que é o Fundo Garantidor do Banco Central. Do banco. Quer dizer, o banco não tem problema nenhum. Está resolvido. Limpou o balanço. Não tem nem risco. Refinanciou. Voltou a ter um ativo que ele pode, inclusive, alavancar outras ações. Só que quem foi refinanciado não vai conseguir pagar depois de 3 ou 4 prestações. Porque ele vai chegar no supermercado, puxa, hoje não deu para comprar o iogurte do meu filho. Vai na outra semana, no outro mês, não tenho dinheiro para ir para o jogo de futebol. Vai no terceiro mês, faltou recurso aqui para ajudar minha filha a comprar um batom, negócio. Não vou mais pagar isso. Aí volta a ser inadimplente, entra naquele círculo vicioso. De novo. Qual é o problema? O problema é porque o governo gasta mais do que arrecada. E como gasta mais do que arrecada, por isso que as pessoas, é um raciocínio que aparentemente é complexo, mas tem tudo a ver, né? Agora na tua casa, ele tem que ir ao mercado para financiar esse gasto extra. Ele tem que tomar emprestado. Mas como ele já está devendo muito, quem empresta ele começa a cobrar um juro maior, porque ele passa a ser um risco maior. Claro. E esse juro maior que paga, ele concorre com todo mundo. A liquidez do mercado é briga de tapa. Enquanto o governo está pagando 14%, o privado vai pagar 30%, 40%, 50% e repassa para o preço. Por isso que aumenta a inflação. E por isso que as pessoas têm dificuldade de fazer um negócio e ele dá certo. Então é um ciclo vicioso ruim. E o Lula não está preocupado com isso. Ele está preocupado em ganhar as eleições. Por isso que ele estimula o endividamento da população, inclusive com a regularização das bets. Sim. Que parece aquele cidadão assim, que fez a bobagem e depois se espanta com o resultado da bobagem. É o mesmo que taxou as blusinhas e disse que foi Haddad que o orientou mal, né? Então ele não tem culpa de nada. Sempre são os outros que são os culpados. Então nós vivemos sobre um governo de irresponsáveis e mal intencionados, tá? Porque o PT, além de ser incompetente, é mal intencionado. Olha aqui, ó. Deixa eu falar aqui, ó. Sabe o que vocês tinham que fazer com isso aqui, ó? Pede pro teu marqueteiro lá, pegar aqui, reduz esse negócio, faz um resumo e publica o livro azul. O MBL tem o tal do livro amarelo, faz um livro azul, distribui aí, imprime esse negócio, distribui pro Brasil inteiro. Porque é isso, cara. Tem que vencer o atraso. Ô, Eli, sua pergunta final aqui é para o nosso querido Rogério Marinho. Pois é, eu vou aproveitar aí, Cláudio, sua alfinetada à omissão, né? Porque eles colocaram no programa de governo deles o tal do direito penal do inimigo. E o senador falou na primeira fala aqui no programa sobre pauta feminista, pauta woke. Então vamos falar do tema geral, que é liberdade de expressão, né? O Flávio sofreu críticas e questionamento até da associação que eu presido, a Free Speech Union Brasil, por ter votado a favor do PL da misoginia, que passou no Senado, agora está na Câmara. Então, eu queria saber do
senador Marinho, como é que pretendem reagir a essa onda que a gente está discutindo aqui no programa hoje, inclusive, a questão ali, até a subsecretária de Estado dos Estados Unidos comentou lá no X, né, a lista de todos os candidatos, 600, não são todos, que são mais de 10 mil se fossem todos, mas mais de 600 que têm Twitter e são relevantes, não podem aparecer na aba lá para você, porque o TSE está com esse negócio de a culpa é sempre da Big Tech, a Big Tech é suspeita em primeiro lugar, então é sempre assim, controlar, calar a boca do brasileiro, regras rígidas, especialmente no período eleitoral. A gente passa por um apagão da liberdade de expressão de 2 em 2 anos por causa da justiça eleitoral. Quais são os planos da candidatura do Flávio, da equipe aí, senador, para esse tipo de questão? E se puder comentar a questão do PL da misoginia também. Obrigado. Vamos lá. Primeiro, a nossa proposta, a página 16 aqui do governo do Lula, do plano, abre aspas, é parte da reafirmação da democracia avançar ainda mais na regulamentação democrática das redes sociais e das plataformas digitais, de modo a impedir que elas difundam desinformação, acolham campanha de ódio e outras formas de comunicação nocivas para o mercado. Isso aqui é o governo do Lula, o plano do Lula. Agora o nosso, página 66, vamos fazer um tesouraço da censura, acabar com qualquer estrutura estatal que funcione como Ministério da Verdade, encarregado de vigiar, rotular ou punir o que as pessoas dizem. Vamos revogar todos os atos que o atual governo produziu, inclusive da misoginia, né, para silenciar seus críticos, para que a censura já praticada não deixe herança. Crime se combate na justiça, com regras claras de direito de defesa. O que o governo não pode fazer é transformar a crítica em delito. Nós defendemos o direito de sermos criticados, com foco na liberdade de expressão previsto na Constituição Federal. Então são dois modelos muito claros e antagônicos entre si. Então o atual governo, ele defende a regulação, a intervenção, eu diria até a opressão àqueles que se posicionam de maneira contrária, que fiscalizam o governo, que ousam criticar o governo. Tá? Nós, ao contrário, nós achamos que a luz do sol é o melhor de todos os desinfetantes e o processo democrático ele só consegue ser pleno se as visões diferentes de mundo possam vir ao público para que este, sim, faça o seu juízo de valor e a sua escolha. Sem dúvida. Em relação a esse projeto específico, eu quero dizer que eu estava, junto com o presidente Flávio, com o futuro presidente Flávio, tratando justamente desses palanques regionais. Ele foi acionado por sua assessoria com orientação da liderança. A liderança dizendo, olha, tem um projeto, vamos votar favorável. Então, ele foi pego num contrapé. De fato, ele deveria ter tido um pouco mais de atenção, mas não significa que ele tenha adesão ao tempo, porque nós somos contra a violência contra as mulheres. Nós acreditamos que a misoginia, de fato, é uma violência que precisa ser combatida, mas não de uma forma tênue, ou seja, subjetiva, que permita que qualquer discussão ou qualquer situação ela possa se voltar contra as pessoas e impedir, compelir, fazer com que nós tenhamos situações vexatórias em função de uma intenção que nada tem a ver com a materialização de um crime. Tá? Querem instrumentalizar esse discurso aí de combate à misoginia para censurar qualquer um e não haver qualquer tipo de crítica. Ele chama assim, combate ao Estado Democrático de Direito. Só que quem define a democracia, quem define o que é crime nesse aspecto é um órgão ligado e aparelhado à esquerda, no caso ao governo atual. Então isso é muito ruim, né? É ruim para a democracia, é ruim para a liberdade, é ruim para o debate. E no Brasil, infelizmente, nós estamos vendo essas pautas avançarem, apesar da nossa resistência e combate dentro do parlamento. Então, nós somos completamente contrários a essa intervenção. A Janja deixou claro para que serve o PL da misoginia. Ela não quer ser criticada por gastar o nosso dinheiro, só isso. Né? Então está muito claro esse objetivo. Bom, Ari, você quer fazer mais uma pergunta aqui para a gente encerrar aqui, matar a fatura? Praticamente o senador já respondeu tudo positivamente, muito mais. Praticamente o senador respondeu positivamente e com muito mais esperança do que eu podia imaginar. O que eu gostaria de colocar, assim, como pergunta, seria a seguinte: vamos ganhar no primeiro turno? Que bom que você fez essa pergunta, porque era mais ou menos a minha. Então vou pegar carona no que você está falando, que é mais do que um exercício de futurologia. Eu acho que a gente precisa dizer para o eleitor a necessidade que essa fatura seja liquidada no primeiro turno, porque eu ainda percebo alguma turma aí da direita, fala assim, não, eu vou votar no Zema, eu vou votar no Caiado, eu vou votar no Renan no primeiro turno, depois eu voto no Flávio. Ora, senhoras e senhores, o episódio do Kassab deixou muito claro para que serve a candidatura do Caiado e para que servem as demais candidaturas, porque quem insiste
quem insiste, tem 3%, tem 4%, tem 5% e insiste na candidatura no primeiro turno, ou está negociando por trás alguma coisa com o Lula para esvaziar a candidatura, a eleição do Flávio, ou é um perfeito idiota, tá? Desculpa se eu sou sincero, mas essa é uma característica minha, Rogério. Olha, existe uma parcela da sociedade que tem muito poder hoje, são detentores dos meios de comunicação, de dinheiro, de influência, e essas pessoas buscam um estereótipo, um modelo de candidato a presidente da República que tem mais a ver com o ideal que não existe do que com a realidade factual. Então, quem tem conexão com a população, quem de fato encarna o sentimento de boa parte da população brasileira conservadora e de direita é Jair Messias Bolsonaro. E este grande líder político indicou para levar adiante o seu legado, a sua história, os seus valores, o Flávio. E o Flávio, eu preciso testemunhar aqui, ele ao longo desses 8 meses, ele amadureceu muito. Eu não tenho dúvida que ele está pronto para ser o presidente que o Brasil precisa para mudarmos essa página e voltarmos a sonhar, né, e voltarmos a termos orgulho de sermos brasileiros. Vamos lutar muito para que tenhamos êxito já no primeiro turno, né? À medida que os dias vão passando, eu espero que a população tenha essa consciência de que, por mais legítimas que sejam outras candidaturas no momento em que nós vivemos no Brasil, é necessário nos despirmos de conceitos prévios ou preconceitos, né? E entendemos que para vencer Lula, né, para virar essa página, para tirar de uma vez, para varrer de uma vez essa página ruim da história brasileira, quase 20 anos. Olha que falta de sorte o Brasil tem. Pelo amor de Deus. Quantas oportunidades perdidas, né? E nós, com o nosso voto, com a nossa militância, com a nossa consciência, com o nosso poder de convencimento, podemos virar essa página e pensar no Brasil diferente, com o Flávio no primeiro turno. Muito bem. Olha aqui, ó. Eli Vieira, obrigado pela presença. Tchau, tá? Até amanhã. Ari, valeu. Senador, obrigado mais uma vez. Parabéns aí pelo trabalho que está sendo feito. E a gente permanece aqui antes de encerrar, só uma novidadezinha. Queria saber, né, se a gente tem novidade. Porque na semana passada a gente teve aquele episódio absurdo, né, de uma filiação do Flávio, uma filiação fraudada, né, no partido Missão. Vocês pediram uma investigação, o TSE abre investigação, tem novidade sobre isso. Está muito claro que essa filiação foi feita pelo Missão. Alguém com o código de cadastro lá fez essa filiação, essa molecagem que é criminosa. Primeiro, eu acho que a política não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Nós estamos tratando da vida das pessoas, né? E a gente tem visto algumas manifestações que, sinceramente, caberiam melhor numa disputa do Grêmio estudantil do ensino médio. Tá? Vamos aguardar, porque o login e a que eles chamam o IP, né, da máquina que registra o pedido de candidatura, ele é indelével, ele não pode ser retirado. Perfeito. Então a investigação vai chegar ao perpetrador desse crime, porque essa brincadeira não pode ficar impune. Então aquele que foi identificado, eu espero que ele seja punido exemplarmente para que as pessoas tratem com mais seriedade o que a gente está tratando aqui, que é o futuro do Brasil. Excelente. Muito bem, senhoras e senhores, sigam os nossos convidados, nossos comentaristas nas suas redes sociais, sigam o nosso canal também, compartilhem a nossa transmissão. Hoje aqui batemos também um recorde aqui, mais de 20 mil likes, obrigado pela presença aqui, pico de mais de 15 mil, lideramos na faixa de horário e a gente encerra o programa hoje, acabou durando 3 horas e meia, mas por um bom motivo. A gente volta amanhã, sempre com uma pauta potente aqui, com assuntos sendo tratados com seriedade, com profundidade, para ajudar você a escolher melhor agora em outubro, tá? Tchau.